convido agora, para dar início a esta mesa redonda, a senhora Astrid Toso, que também será a mediadora do debate. Bom, boa tarde, né? Eu espero que todo mundo já tenha feito seu coffee, está tudo tranquilo. Não sei se vamos superar todas as expectativas, né, Mozart? Porque, com certeza, os nossos palestrantes anteriores, né, deram realmente uma lição de educação para nós. Eu acho que foi bem colaborativo e espero que tenha ajudado a todos, né, os nossos gestores educacionais. Mas nós temos que falar sobre os nossos planos. E falar sobre os planos, a gente sabe que é falar sobre trabalho, sobre ações, enfim, nós precisamos urgentemente, né, porque o nosso tempo está praticamente esgotando, para nós cumprir, então, as nossas determinações através do Plano Nacional, alinhado ao Plano Estadual, os nossos planos municipais de educação. Eu vou falar só um pouquinho, só fazer um resgate bem rapidinho dos planos, para depois nós partirmos para um debate, então, só para a gente sintetizar um pouquinho e ver como é que está o nosso estado de Santa Catarina, né, as nossas regiões, na questão dos planos municipais de educação, então. Eu vou pedir com licença, vamos levantar um pouquinho aqui. Deixa eu levar o Big Ben. Bom, pessoal, todos nós sabemos, né, que esse plano é decenal, né? Vocês têm tido acompanhamento através dos delegados e através do trabalho, né, da Secretaria Estadual de Educação, junto com o DIME, que é o grande trabalho. Essa parceria, então, na verdade, começou desde o ano passado e através de uma lei também, né, que nós temos no Plano Nacional da Educação, que todos nós já sabemos, né, que é de 2014, quando foi aprovado, e, a partir daí, então, começou os nossos planos, os estudos para a determinação dos nossos planos estadual e municipal de educação. Então, todos os nossos estados, distritos, enfim, federal, todos os nossos municípios deverão elaborar os seus planos de educação, adequá-los ao Plano Nacional de Educação, estar, enfim, em consonância, por um período de 1 ano, através da vigência da lei. Então, nós temos exatamente até o dia 24 de junho deste ano 2015, para estarmos com os nossos planos municipais aprovados já na Câmara Legislativa de cada município. Temos algumas diretrizes, vocês lembram, são 10 diretrizes, né, que norteiam, então, o Plano Nacional de Educação, que é em cima disso que nós estamos nos baseando, é em cima disso que nós estamos trabalhando. A primeira é a erradicação do analfabetismo, que nós já sabemos. Eu só vou fazer um breve históricozinho para nós lembrarmos algumas coisas. A universalização do atendimento escolar, a questão da superação das desigualdades educacionais, né, com ênfase sempre na cidadania e nas formas de sua discriminação, as melhorias da qualidade da educação, que tanto nós temos falado, a formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos que se fundamentam a sociedade. Eu pulei muito rapidinho. Promoção dos princípios da gestão democrática da educação pública, também é um tema bem polêmico, um tema que todos nós temos conversado muito. A promoção humanística, científica, cultural e tecnológica. O 8º, estabelecimento das metas e aplicação de recursos públicos na educação, que é a questão, né, orçamentária, a questão dos recursos, as necessidades de expansão, de qualidade, equidade. O 9º é a valorização dos profissionais da educação. E o 10º são as promoções do princípio a respeito dos direitos humanos, diversidade, sustentabilidade e a questão socioambiental. Então, essas são as 10 diretrizes do nosso Plano Nacional de Educação, que o Plano Estadual de Educação e os planos municipais de educação precisam estar em consonância. Significa o quê? Precisam todos eles estar alinhados no mesmo pensamento, que são esses temas centrais, gerais, que regem, então, os nossos planos nos nossos municípios. A partir daí, começa, então, essa grande discussão com os nossos municípios, quer dizer, das diretrizes que acontecem, as 20 metas do plano, e, a partir dali, então, começa então, a nossa planejamento da próxima década, onde é essa grande parceria Estado e município, e aqui está a grande consonância.
que aqui eu gostaria de parar um pouquinho e conversar um pouquinho com vocês. Na verdade, gente, nós estamos muito preocupados, tanto a Undime quanto o Estado, na questão da formulação dos planos municipais de educação. Quando nós falamos em diretrizes, 10 diretrizes, em 20 metas do Plano Nacional, na verdade, nós precisamos, sim, estar em consonância também com o plano estadual, mas de uma forma que não seja esquecido o diagnóstico e a realidade de cada município. Nós temos observado que muitos municípios têm se empenhado, têm buscado, têm resultados maravilhosos, mas tem muitos municípios que ainda não conseguiram integrar a comunidade como um todo, as instituições civis, instituições educacionais, na formulação do nosso documento base para ser o Plano Municipal de Educação. Nós temos observado, muitas vezes, muitas cópias, muitos Ctrl-V, Ctrl-C, e isso, às vezes, gente, prejudica. Nós temos que ter bem claro, é um plano decenal, é um plano para 10 anos. Nós somos passageiros, é ou não é verdade? Mas o que nós fizermos, a gente vai ficar. E eu acho que é um comprometimento muito grande nós ter que lembrar que daqui a 5, 8 anos, alguém ler aquele documento e vai dizer foi fulano de tal que estava à frente, enquanto gestor, enquanto gestão, para elaborar um plano, né, dessa grandiosidade. Então, a responsabilidade aqui é muito grande. Então, nós não podemos esquecer que nós temos que estar em consonância. Se nós queremos o processo colaborativo, se nós queremos um processo de cooperação, que tanto nós falamos, estudamos e ouvimos, na verdade, nós precisamos, sim, estar também fazendo isso nessa ação. E aqui está o primeiro exemplo. Então, nós precisamos, sim, estar participando desse momento. Então, essa consonância não pode deixar de existir de forma nenhuma. Os planos têm que ser através dos seus territórios. Então, isso tudo vocês já sabem também. Nós temos trabalhado e tem dado muito certo por associações municipais. Né? Isso foi uma ideia da Undime de Santa Catarina, junto com a Secretaria de Estado de Educação, e uma ideia que tem dado muito certo. Né, até o professor Mozart nos ajudou, não é, o professor Maurício. Realmente, a gente tem trabalhado a questão das associações por entender que cada associação já tem um vínculo estrutural, cultural, já tem um vínculo até físico, as pessoas já têm esse contato mais próximo, né, já tem uma amizade, já tem um conhecimento entre si e um conhecimento regional para poder desenvolver esses trabalhos. Mas nós não podemos esquecer de que o trabalho, a capacitação, o desenvolvimento acontece através dos colegiados. Mas nós não podemos esquecer que cada município tem o seu território. E cada município vai ter o seu plano municipal de educação. Que os planos não são das associações. Que os planos não são daquela região, mas são planos do meu município, da minha cidade. Então, nós não podemos esquecer isso. Nós estamos trabalhando, sim, em forma regionalizada. Por quê? Porque ficou mais fácil, né? Houve um contato maior, a questão dos AEs, né? Conseguiram fazer um trabalho mais próximo, foi mais individual. Isso facilita, isso ajuda na elaboração, ajuda na própria avaliação, enfim, no diagnóstico, que foi tão complicado. Mas também, ao mesmo tempo, não esqueçamos disso, gente. Os planos são do município, então são individuais com características diferentes, mas com as mesmas diretrizes. Todos os níveis e modalidades não podemos esquecer. A gente tem observado que alguns municípios, de repente, têm deixado a modalidade do ensino superior de fora, ou a modalidade da EJA, ou a modalidade do ensino médio. Então, na verdade, assim, nós temos que lembrar que o plano é decenal, é um plano para 10 anos. Se nós não temos o ensino superior hoje no nosso município, nós poderemos ter daqui a 4, 5 anos. É ou não é verdade? Então, nós temos também que contemplar todas essas ações. E a gente tem observado, né, que está faltando um pouquinho, né, nessa questão. Tem muitos municípios que não têm educação infantil de 0 a 3 anos, por exemplo, não tem a creche ainda.
Nós não temos nesse momento, mas é um planejamento. Não podemos deixar de estar contemplado nos planos, então, municipais das suas cidades. Aqui volto a falar da intersetorialidade, foi o que eu coloquei um pouquinho no início, que é a questão realmente, gente, de todos participarem. A importância de todo mundo estar participando. Todo mundo que eu digo é mundo mesmo, o mundo do meu município. São desde as universidades, desde as entidades civis, desde a escola, a creche, a PAI, o CAP, enfim, todos os envolvidos, todas as escolas do Estado, as escolas privadas, os conselhos, os sindicatos. Nós precisamos ouvir a todos, gente, senão realmente o nosso plano vai ficar falho e alguém vai nos cobrar lá na frente. Podem ter certeza disso, porque é vocês que estão à frente do processo. Então, não esqueçam, todos precisam ser ouvidos. Aqui foi bem complicado, não é verdade? A maioria dos municípios, nós sofremos um pouquinho, né? Não só o meu, como todos os municípios, acho que, por mais que nós quem tem ou já tinha o seu plano municipal de educação, quando chega no diagnóstico, a gente percebe o quanto a educação é falha nesse sentido de dados. É ou não é verdade? Nós não temos dados. Infelizmente, não é só a educação do nosso município, como a educação estadual, e, muitas vezes, até a educação nacional, que, há poucos anos, tem tido esses dados em mãos para poder fazer os seus diagnósticos, poder fazer um trabalho realmente de planejamento. Então, nós temos percebido muito a questão da falta de diagnóstico, falta de dados, falta de números, não sabemos como era, não sabemos como é, e assim por diante. Então, essa parte realmente foi bem complexa, mas eu acredito que todos já, a grande maioria já conseguiu fazer. E, realmente, gente, esses dados serão utilizados para muitos outros fatores, muitas outras referências na questão de outros planejamentos que envolvam a educação, porque a educação está envolta em todos os setores. E, para isso, nós vamos precisar de todos esses dados. Então, a importância da seriedade da questão dos dados. A articulação com outros instrumentos, vocês não esqueçam disso, né? Que sempre, para nós falarmos em educação, falar em qualidade, falar em atendimento, falar em professor, em capacitação, e tudo isso, nós precisamos estar incluindo o PPA, né, a LDO e a LOA. São os orçamentos, são as leis orçamentárias que nós temos, todas elas anuais, e que precisam estar, gente, sempre também contempladas na questão dos nossos planos, porque nós, sem dinheiro, não fazemos nada. Com certeza. Então, nós precisamos também ter esse diagnóstico, nós também precisamos estar fazendo essa inclusão nos nossos planos municipais. E aqui, gente, eu queria até fazer um breve relato, que eu acho que é muito importante. Eu sempre, às vezes, converso com a nossa equipe e a gente sempre se pergunta o porquê, muitas vezes, o prefeito, o porquê, muitas vezes, as instituições, o porquê, muitas vezes, os próprios empresários, porque, muitas vezes, os pais estão longe da escola. Por que eles acham que a escola, a educação é a prima rica, que tem dinheiro para tudo? Os prefeitos acham que nós temos que investir em todos os setores, é cultura, é esporte. É ou não é verdade? Nós temos que dar conta, o nosso ônibus serve para todo mundo na prefeitura. Enfim, porque, muitas vezes, a gente falta conhecimento, falta o diálogo. Falta essa compreensão. Falta a compreensão por falta de conhecimento. Então, nós também, muitas vezes, pecamos por não levar esse conhecimento para o nosso público educacional, que são os nossos prefeitos, que são os vereadores, que são, muitas vezes, os nossos pais. Então, todo mundo acha que a educação tem muito dinheiro. 25% do orçamento é parece que é um dinheiro que nunca tem fim. Mas ele tem um fim. E aonde é gasto esse dinheiro? Quanto custa um aluno? Quanto dinheiro vem para nós do Ministério? Como que é feita essa diferença? Quem paga essa diferença? Quanto custa capacitar um professor? Enfim, a partir do momento que nós colocarmos tudo isso no papel,
e nós começarmos a entender o quanto custa a educação e começarmos a divulgar isso para os pais, divulgarmos isso para as instituições e divulgarmos isso para os próprios políticos do nosso meio, com certeza os conceitos mudarão. Com certeza as cobranças mudarão. Só que nós também precisamos fazer esse papel. Por isso, aqui é importante ser mencionado no plano, mostrar para a comunidade quanto custa um aluno de creche de 0 a 3 anos, quanto nos custa um aluno do ensino fundamental. Por que hoje nós não temos mais professor de inglês, de matemática? É ou não é verdade? Não tem mais. Por que isso está acontecendo? Será que a comunidade sabe? Será que o nosso prefeito sabe? Será que lá o empresário sabe o que está acontecendo? O que está faltando? Então, de repente, nós também precisamos nos abrir um pouquinho mais através do diálogo para que esse conhecimento chegue até as pessoas, para que eles realmente compreendam o que é a educação. E aqui entra muito essa questão, né, da legislação orçamentária. E a questão da legitimidade. Aqui também um ponto muito importante, para vocês não esquecerem, a consulta pública. Muita gente tem pensado que consulta pública é votar sim e não, né? Já não é, né? Deixa de ser, parece já uma audiência pública, né? E não, é uma consulta pública. A consulta pública, gente, são para as pessoas poderem estar opinando no documento básico já elaborado pelas comissões. É ou não é verdade? Então, já houve uma discussão com a comunidade, já houve uma discussão com todos os setores, já foi elaborado um documento básico, e agora nós vamos colocar esse documento para consulta pública. Significa o quê? As pessoas vão poder opinar sobre aquele documento. Pode ter coisas que vão ser inclusivas, mas que não podem fugir às metas, às diretrizes do Plano Nacional. Pode ter 20 metas, pode ter 19, pode ter 21, 22 metas. Mas não podemos fugir das diretrizes. E nós podemos, sim, acoplar, nós podemos fazer com que as nossas metas sejam um pouco mais amplas, dependendo das discussões, das sugestões, das críticas que vier na consulta pública. Então, não é dizer sim, aquela meta vale, não, aquela meta não vale. Tá? Então, tem que estar bem claro isso também lá no nosso município. E outra coisa, gente, para ter legitimidade no documento, a consulta pública tem que ser pontual. Não pode ser um fazer de conta. Ela precisa acontecer. Pode ser online, pode ser, né, presencial, enfim. Né? Mas a maioria está fazendo online e presencial para justamente fazer com que essa consulta tenha essa validação real dentro da sua sociedade, dentro da sua comunidade. Então, não esqueçam da consulta pública, não vamos fazer de conta. Aqui são as 5 etapas, então, do nosso Plano Municipal de Educação. Foram essas 5 etapas elaboradas, então, pela comissão, né, para justamente poder estar ajudando os municípios a ser mais rápido, o processo ficar mais claro e até colaborando na instrumentalização da formulação do documento base. Então, a primeira parte já aconteceu, que foi distribuir as responsabilidades. A segunda parte, na verdade, foi elaborar o documento base. E agora a maioria dos nossos municípios estão na terceira parte, que é promover o debate, que, na verdade, é a consulta pública que está acontecendo na grande maioria, depois vocês vão ver, dos municípios de Santa Catarina. Alguns já terminaram a 5ª etapa e alguns também estão na 4ª etapa. E, infelizmente, temos alguns que não começaram ainda. Né? Então, eu gostaria também, por isso que nós estamos aqui, né, gente, justamente para nos ajudar, né? Esse é um grande sistema. Para vocês lembrarem um pouquinho, tem a página, né, que aí tem tudo, gente, é só entrar, acessar. E se vocês querem saber como está o município de vocês neste momento, é só
visitar o portal, que ali tem todas as especificações, e eu não vou me deter nisso. Aqui tem um pouquinho da situação nacional, que é o último informe que a gente teve agora, do dia 15 desse mês. Então, a situação que estão os estados, que são os planos estaduais, então, de educação. Santa Catarina, então, está com o projeto elaborado, está na Casa Civil, pelo que o Mattioli depois vai até nos colocar, né, em que situação estamos. Mas, com lei sancionada, nós só temos o Mato Grosso do Sul e o Maranhão. Né? São os únicos 3 estados do Brasil, de Santa Catarina. Né? E a maioria ainda está na fase do documento básico, alguns estão com o diagnóstico concluído, outros, né, não começaram. Mas a corda está no pescoço de todo mundo. Né? Aqui a situação, então, nossa, Santa Catarina, dos nossos municípios. Né? Então, a gente vê que uma grande parte já está vermelha, né? 116 municípios estão com o diagnóstico concluído, então. Nós temos, começando de baixo para cima, aqui com o azul, que chama atenção, só tem um, né? Nós é Criciúma, que está com a lei sancionada já, o azul clarinho, que não temos nenhum ainda com a lei aprovada. O verde escuro, o projeto de lei já está enviado, então, ao Legislativo, que são esses municípios mais ao sul do nosso estado, com o projeto de lei elaborado, os verde clarinho, que temos 2 ali no centro-oeste, então. A consulta pública realizada também são só aqueles 2, porque, claro, estão com o projeto elaborado. Os de amarelinho são os documentos base elaborado, é uma boa parte, então, são 53 municípios. 116, então, com o diagnóstico, 100 estão ainda com a comissão coordenadora instituída, 10 ainda estão sem comissão, e todos tiveram a mesma informação. Todos os nossos municípios de Santa Catarina tiveram acesso a todas as informações que nós tivemos, meu município, de vocês, todos tiveram, mas ainda, infelizmente, temos alguns que não se deram conta da importância ainda. E eu gostaria de pedir, se tem alguns colegas de vocês, da associação de vocês, que, infelizmente, não se deu conta desse grande momento que vivemos, né? Vamos conversar juntos para poder nos ajudar, nos dar as mãos para que Santa Catarina tenha todos os municípios com seus planos municipais de educação. Aí, com certeza, nós vamos ter uma evolução contínua e de todos. Aqui a situação, então, em percentuais, né, dos nossos municípios. 39% está na etapa inicial, 69% na etapa mediana, aí, que é a terceira etapa de elaboração, enfim, e só 1% etapa finalizada. Temos 58 dias ainda para o dia 24 de junho. Então, são dias que passam bem rápido, poucos dias, e que nós temos que apurar o nosso passo aí para sancionar essa lei até o dia 24, então. E agradecer, gente, o esforço de todos vocês, e agradecer os nossos AEs, agradecer a todos que trabalharam intensamente no Plano Municipal de Educação, nos planos, que não foi fácil, que ainda estamos com algumas batalhas, né, pela frente, mas a gente tem certeza que todos estão colaborando, fazendo o possível e o impossível para que tudo isso aconteça. Agora, uma coisa é fato e é sério. Sem planejamento, nós não vamos para frente. Para planejamento, nós precisamos ter o nosso Plano Municipal de Educação, porque nós precisamos do diagnóstico. Então, gente, acho que nós temos uma grande ferramenta, com um grande compromisso social e educacional, que está dependendo de nós, da nossa boa vontade, da nossa força, da nossa coragem, do nosso enfrentamento. Então, é a hora de nós arregaçarmos as mangas e, realmente, todos os municípios de Santa Catarina terem os seus planos, porque eu tenho certeza que isso vai ficar na história e que vamos fazer a nossa história bem feita. Obrigada. Vamos dar continuidade à nossa conversa. Eu fiz um breve histórico, bem rapidinho, mas eu vou passar a palavra agora para os nossos convidados. Então, Matiola, vamos conversar um pouquinho sobre o plano estadual, para nós sabermos a que ponto anda. O municipal já nós sabemos, agora vamos saber um pouquinho do estadual, para nós partirmos, então, para
nosso nacional e assim por diante, para garantir realmente as ações. Obrigado, Astrid. Quero agradecer mais uma vez o convite, em nome do secretário Eduardo, da professora Elza. O secretário Eduardo está administrando o problema da greve dos professores da rede estadual. A professora Elza viajou a Brasília, na reunião do Fórum Nacional, e eu quero poder aqui, dentro das minhas limitações, contribuir com vocês também apresentando a trajetória do Plano Estadual de Educação, do momento em que a Secretaria inicia o processo até o dia de hoje. Quero também agradecer aqui a presença dos demais colegas, do Mozart, representante do Instituto Natura, do Maurício, tá? Também a Edna, que coordena no gabinete da secretária Elza esse trabalho, junto com a Nadir. É um trabalho da elaboração do plano, né, desde o seu documento inicial até essa etapa em que ele se encontra agora na Casa Civil, teve a coordenação direta do gabinete da secretária adjunta da professora Elza, onde a Edna, que eu acho que a maioria de vocês conhece, está aqui, ajuda a coordenar e coordena a equipe de avaliadores e de coordenadores no âmbito das associações de municípios, com participação de representantes da Undime, né, dirigentes municipais, alguns deles, técnicos das secretarias, né, e também técnicos da Secretaria de Estado da Educação. Dizer que, inicialmente, né, ouvindo a fala da professora Astrid, e vindo também da condição de dirigente municipal de educação, no município de Blumenau, passando pela gestão municipal 6 anos, né, como secretário adjunto, depois como secretário de Educação, eu falava no início da minha fala de manhã de que a gente tem uma trajetória, pelo menos nos últimos 30 anos, de uma ascensão muito forte da presença do município no âmbito da gestão da educação básica brasileira. A gente que está militando, né, nessa dimensão da gestão, que é a gestão local, a gestão municipal, pode não ter a compreensão, né, a maioria de vocês vai ter porque é jovem há mais tempo que nem eu, mas essa compreensão de que o município como um ator, liderando a gestão da educação no ensino fundamental e na educação infantil em especial, é algo muito recente na história da educação brasileira. É bem recente. Isso 30 anos para cá que isso vai acontecer. A virada em Santa Catarina, por exemplo, ela só vai se dar há menos de 5 anos. É menos de 5 anos para cá que os municípios assumiram a liderança das matrículas do ensino fundamental no estado de Santa Catarina. Já tinham a grande maioria das matrículas na educação infantil, mas o Estado detinha ainda turmas de educação infantil até 2009, 2010, se eu não me engano, quando migrou a maior parte das turmas de pré-escola para o âmbito das redes municipais, né? E, até então, os municípios vinham executando a educação pré-escolar e poucos ainda com rede de educação infantil de 0 a 3 anos de idade. Os municípios maiores, essa realidade já existia, mas incorporado à educação como ação da Secretaria de Educação, isso é muito recente também. Eles estavam, esse nível de educação estava com a assistência social. Estava o 0 a 3 vinculado às secretarias de assistência social e entra para a educação no final da década de 80 e início da década de 90. Portanto, menos de 30 anos, os municípios vão constituir suas redes de ensino de educação infantil e assumir a hegemonia do ensino fundamental. Claro que aqui não cabe a gente aprofundar as causas e o porquê ocorreu isso. Muito foi por conta da mudança do financiamento. O financiamento passou a ser através da vinculação do aluno, O aluno passou a ter um valor da transferência dos recursos, inicialmente do Fundef, e depois para o Fundeb, e isso fez com que as redes fossem se constituindo mais rapidamente. Mas por que eu estou fazendo esse comentário inicial? Porque essa nossa dificuldade de nos incorporarmos a ação de um plano de educação para uma década pode vir muito desse nosso trabalho de, nos últimos anos, termos que demandar os nossos esforços como dirigentes para organizar e estruturar as nossas redes de ensino, para atender às demandas, vamos dizer assim, onde a iniciativa do planejamento de pensar
essa organização desses sistemas municipais, tá? Organizados de forma para além de um governo, pensados para uma década, como política de Estado, pode ter nos sido uma coisa que foi se incorporando ao nosso fazer de gestores locais e gestores municipais, na perspectiva em que a gente conseguiu ir organizando as nossas redes de ensino para torná-las sistemas de ensino e agora sistemas de ensino articulados sob a perspectiva de um plano nacional de educação, de um plano de Estado para a educação e não mais de planos de governo. Acho que um pouco dessa nossa dificuldade está nessa perspectiva que assumiu a educação local e a educação municipal nos últimos anos. Isso para o Estado, para a rede estadual, e pensando aqui na perspectiva do Estado como ente, né, está um pouco melhor resolvido já há mais tempo. O Conselho Estadual de Educação, por exemplo, tem mais de 50 anos, já como instituição normativadora, instituição deliberativa, instituição fiscalizadora de políticas na área da educação, na rede, no âmbito do Estado de Santa Catarina, enquanto sistema estadual de ensino. E isso faz com que o Estado, né, possa ter, sob essa perspectiva, uma organização, ou deveria ter uma organização um pouco melhor estruturada. E, no caso de Santa Catarina, isso não é verdade. A Santa Catarina não conseguiu avançar também, nesses mesmos últimos 30 anos, para uma ferramenta de gestão que pudesse ultrapassar governos, consolidada e aprovada, né, na Assembleia Legislativa, passados todos os trâmites que exige uma lei desse porte, né, conforme preconizou os pioneiros da educação lá na década do século passado, década de 1930 do século passado. Então, a minha fala, feito esse contexto inicial, vai apresentar um pouco de como o Estado retoma e tenta retomar agora, no bojo da perspectiva da lei nacional que instituiu, né, a exigência de planos, que vem da Constituição de 88, que vem da LDB, como o Estado de Santa Catarina faz novamente um esforço pela terceira vez, né, de conseguir, tá, materializar as suas propostas em termos de política de Estado para a educação e para o Estado de Santa Catarina, sob a perspectiva de um plano estadual. Por que eu digo pela terceira vez? Porque, após a LDB, 2 tentativas foram frustradas ou fracassadas. Uma delas, em 92, migra e chega até a Assembleia Legislativa, tá? E depois, na sucessão de governo, é retirada, e, na sequência, né, o governo que sucede, né, por alternância de poder, reconstrói um plano, faz conferências pelo Estado e não consegue chegar a um consenso para enviar um documento para a Assembleia Legislativa poder avaliar e homologar e ser sancionado pelo governador. Tá? Eu vou passar algumas transparências, vou pedir ajuda do pessoal que coloque as transparências, para acompanhar assim, de forma mais didática um pouco dessa trajetória de como Santa Catarina está em relação ao seu plano estadual de educação. Os estudos iniciam em janeiro de 2014, após o ano de 2013, quando a gente faz a Conferência Estadual de Educação, né? Todos vocês aqui foram participantes ativos, né? Desde a etapa da conferência na escola, até as etapas das conferências municipais e a conferência estadual. Algumas regiões tivemos conferências regionais também, que acontece em setembro de 2013, né? A segunda Conferência Estadual de Educação. E dessa Conferência Estadual de Educação surge um documento com as principais propostas que analisam exatamente as contribuições da primeira conferência, que é de 2010, da primeira Conferência Nacional, e que resultam numa equipe que vai elaborar o texto base, iniciar a elaboração do texto base do Plano Estadual de Educação. Essa equipe trabalha de fevereiro a maio de 2014, né, produz um texto base. Esse texto base, de maio a dezembro de 2014, passa por um debate interno no âmbito da Secretaria, das Gerências Regionais de Educação, tá? É disponibilizado via internet, né, é encaminhado ao Conselho Estadual de Educação,
e ao Fórum Estadual de Educação, em meados de agosto, para que essas duas instituições, tá, encaminhem propostas, tá, que possam ser incorporadas, tá, acrescentadas, revistas do documento base. Esse documento base é, em janeiro de 2015, consolidado, a partir desses encaminhamentos feitos pelo Conselho Estadual de Educação, a partir de uma comissão, e essa comissão, né, entrega a versão com essas contribuições para o secretário Eduardo Deschamps, que, em janeiro de 2015, encaminha o projeto de proposta de minuta, né, com uma proposta de minuta com as contribuições, para ser redigido na Casa Civil, como daí proposta de projeto de lei. Tá? E em maio de 2005, portanto, esse mês próximo agora, estamos encerrando abril, depois de amanhã, a Secretaria de Educação, juntamente com o Governo do Estado e Casa Civil, quer remeter o projeto para a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Como eu disse, esse projeto de elaboração de toda essa etapa foi coordenado pela secretária professora Elza, e a coordenação executiva, a professora Edna e a professora Nadir, com representação das diversas diretorias da Secretaria de Educação, tá, da Fundação Catarinense de Educação Especial, Gerências de Educação, a UFSC, Secretaria da Fazenda, principalmente na fase do diagnóstico, né, de levantamento de estimativa de receitas, de despesas, etc., para as próximas décadas, tá, e do Fórum Estadual de Educação. Que documentos ajudaram a gente a elaborar o texto que está disponível, inclusive, no site da Secretaria de Educação? A história da educação não começa com a gestão atual, né? Como eu disse, só o Conselho Estadual de Educação tem mais de 50 anos, em Santa Catarina, e a trajetória da Rede Estadual de Educação é bem maior do que a maior parte das redes municipais, né? E, inclusive, em Santa Catarina ainda há a questão das escolas comunitárias, que antecede, inclusive, a existência das escolas públicas em várias regiões do Estado. Mas a gente recupera, basicamente, aqueles textos, para fazer o documento base, aqueles textos elaborados, né, nas versões anteriores que não lograram aprovação, os documentos das conferências estaduais e da Conferência Nacional de Educação, o relatório da OCDE, né, que foi um documento que a Secretaria contratou, né, no início dos anos 2000, junto à OCDE, sobre a situação da realidade educacional de Santa Catarina, e também um documento que o Conselho Estadual de Educação faz, né, fazendo uma síntese e uma análise desse documento da OCDE e seus encaminhamentos práticos. Além, óbvio, da Constituição Federal, da LDB, da Constituição Estadual e da Lei do Sistema Estadual de Educação. É, aliás, da Lei do Sistema Estadual de Educação que emerge exatamente uma das iniciativas que a Secretaria tomou, que foi da Secretaria chamar para si a responsabilidade de elaborar um documento base, elaborar um documento preliminar, para, a partir daí, apresentar esse documento preliminar para a consulta das demais instituições e entidades, né, agregarem a esse documento base, esse documento preliminar, porque é a Lei do Sistema de Santa Catarina que estabelece que é prerrogativa do Poder Executivo, né, a elaboração do documento preliminar que submete à Assembleia Legislativa o Plano Estadual de Educação. Essa equipe que elaborou, né, o texto base trabalhou durante praticamente meio ano, em reuniões onde foram feitos, além do diagnóstico, né, o estudo do projeto de lei do Plano Nacional de Educação. Lembrem que a lei só foi aprovada em maio, e a equipe trabalhou basicamente com aquilo que estava ainda em tramitação no Congresso Nacional. Quando encerrou o trabalho dessa comissão, em maio, praticamente, né, encerrou juntamente com a versão final do Plano Nacional que foi sancionada pela presidente Dilma. Destaque nessa etapa também a participação do professor Dalton Francisco de Andrade, da Universidade Federal de Santa Catarina, especialista em informática e estatística, tá, e do professor Giovanni Schmidt, doutorando da UFSC, que contribuíram muito para
questão dos estudos estatísticos, né, de projeções demográficas, enfim, que são fundamentais porque a realidade social é muito dinâmica, principalmente na parte da questão demográfica e principalmente na parte da projeção de impacto financeiro, crescimento de receitas, etc., né? Coisa que muitas vezes nós, como dirigentes, né, ficamos refém, às vezes, dos contadores, das prefeituras e de outros técnicos, né, Secretaria da Fazenda e Tesouro, né, que a gente não consegue ter ainda total e clareza e transparência dos nossos orçamentos e do nosso recurso vinculado à área da educação. Esse grupo trabalhou em GTs, né? Aí não há nenhuma novidade, a maior parte dos trabalhos que os municípios fizeram, acho que foram também nessa perspectiva, né? Organizando GTs para, a partir do seccionamento dos temas, elaborar as propostas. Foram 7 GTs. Esses GTs acabaram depois sendo reagrupados, tá, em outros grupos e outras equipes para elaborar, né, as propostas, sempre partindo das leituras do documento base do documento nacional, né, incorporando em cada um deles, né, justificativas, fundamentação, análise situacional, diagnóstico e depois encaminhamento das proposições. O debate interno desse documento, como é que sai esse documento? Esse documento sai com 19 metas, né? O primeiro documento sai com 19 metas e 300 estratégias. Tá? Eu não vou detalhar aqui cada uma delas, porque eu sei que, a partir agora que vocês todos têm conhecimento que está disponível no site da Secretaria essa versão preliminar, quem tiver interesse poderá acessar cada uma dessas 19 metas, né, inclusive compatibilizadas com as metas do Plano Nacional. Qual foi o milagre que Santa Catarina fez para reduzir uma meta? Né, que muitos podem estar perguntando. Na verdade, a meta 18, tá, da valorização do magistério, certo? Com a meta da elaboração dos planos de carreira, ela acabou sendo unificada numa meta única. Tá? Podem ver que até a meta 13, que eu estou passando rapidamente aí, meta 14, elas são absolutamente compatíveis. Tá? E aqui é que muda, né? Na valorização do magistério, certo? Valorização dos profissionais do magistério, certo? A questão do piso nacional e carreira, elas são compatibilizadas em Santa Catarina na meta 17. Então, a meta 18 do Plano Nacional é incorporada na meta 17 do Plano Estadual, e sendo a meta 19 a meta do investimento e a 18 a meta da gestão democrática. Tá? Aqui destacar também que na elaboração do documento base, em janeiro, né, quando a gente fala janeiro, é aquele período mesmo de recesso escolar, de férias, onde os abnegados da equipe da Secretaria de Coordenação, juntamente com o grupo do Fórum Estadual de Educação, liderados pela professora Leda Scheible, representando a ANPED, a professora Vera Basso, representando a ANFOP, o professor Milton Muniz, da PUF Sindical, mais os professores que já citei antes, né, junto com a equipe da Secretaria, fizeram o trabalho de poder cumprir com aquilo que o secretário havia estabelecido para essa equipe, de que em janeiro estivesse pronto esse trabalho para poder encaminhar, né, à Casa Civil para poder finalizar o documento. E isso foi feito. Né? Em síntese, tá, esse quadro que a gente vê agora mostra, né, a evolução do processo da discussão do plano aqui no Estado de Santa Catarina, né, no que envolve essa comissão, certo? Ele está, portanto, na fase que é do envio para a Casa Civil, né, para ser transformado em projeto de lei, vai para a ALESC, e a partir da ALESC se prevêem novos debates com audiências públicas, votação final e a posterior homologação pelo governador. Atualmente, tá, o documento está, né, com 290 estratégias, tá, que vieram
do Fórum Estadual de Educação, que chegou o documento para o gabinete do secretário na sua etapa final, e mais as contribuições do Conselho Estadual de Educação, e, ao final, ele sai da Secretaria de Educação com 296 estratégias para a Casa Civil. Então, das 300 iniciais, né, voltou para 290, e hoje está com 296 a versão que tramita na Casa Civil, e mantidas as 19 metas. O site para consulta desse documento é o www.sed.sc.gov.br, tá? E na aba direita do site da Secretaria vocês vão encontrar exatamente um link, Plano Estadual de Educação, Santa Catarina, versão preliminar, que poderá ser baixada, tá? Em versão PDF, e vocês podem ter ele também como referência, se assim o desejarem. Eu acho que é importante todos visualizarem, pelo menos em termos de documento que será enviado à Assembleia Legislativa. Acreditamos que ele vai se manter, né, basicamente dessa forma como ele se encontra. Acho que é isso por enquanto. Agradeço mais uma vez a atenção de todos. A gente coloca-se à disposição depois para maiores esclarecimentos, juntamente com a Edna e o pessoal que está aqui participando. Lembrando que amanhã, ao meio-dia, o pessoal dos avaliadores diz que estará novamente aqui para tirar dúvidas dos dirigentes municipais, técnicos das secretarias, naquilo que precisarem em relação aos seus planos municipais. Tá? Enquanto o pessoal almoça, eles estão aqui de plantão, né, à disposição para ajudarem vocês. Tá, ok? Muito obrigado. Obrigada, Matiola, também. A gente sabe, pessoal, que esses temas realmente, né, são temas que não são tão empolgantes na fala, porque você falar de projeções, falar de legislações, falar de estudos e trabalhos realmente requer um pouquinho mais da nossa dedicação. Mas é muito, muito importante saber a que ponto está o plano estadual, porque, como nós temos que elencar junto com o plano nacional e junto com os planos municipais, nós temos que seguir esse fechamento. Então, eu tenho certeza, Matiola, que a maioria dos municípios aqui, né, ou todos, já acessaram, né, o plano estadual, até porque para alinharem os seus municipais, né? Mas a importância de nós conhecermos toda essa parte histórica, assim como a Matiola colocou toda essa evolução, porque nós não podemos esquecer, né, que tem antecedentes aí. Mas eu gostaria de passar a palavra agora, então, para os nossos colegas de trabalho, primeiro, e vou passar, então, para o Maurício Mozart, que tu está com mais pressa. É? Não? Ah, eu me enganei, então. É uma brincadeira. Mas, na verdade... É? Ah, tá. Então, mas, na verdade, vamos passar para o Maurício, que a gente sabe que o Conselho tem muito, muito a nos contribuir. Desde já a gente agradece. O professor Maurício tem sido um grande aporte para todos nós, da educação estadual, e isso nos gratifica, né? E nos honra hoje também com a sua contribuição nos planos, porque nós sabemos que esses 10 anos vão ser de muita responsabilidade, responsabilidade nossa, inclusive. Maurício, fica à vontade, querido. Eu vou falar daqui para provar que eu apareço aqui. É sempre bom falar antes do Mozart, porque depois do Mozart seria muito difícil falar. Eu, se fosse um homem inteligente, deveria dizer a todos vocês que depois do dia que vocês estão vivendo aqui, e o Elcio me falou que está sendo um evento extraordinário, o que eu deveria dizer é que depois das falas maravilhosas, e as próximas serão maravilhosas mais ainda, se eu fosse um homem inteligente, o que eu deveria dizer é que eu não deveria falar nada. Mas como inteligência não é uma característica que convive muito de perto comigo, a Astrid, minha amiga, me fez o convite para falar, então, a ousadia que me cabe, falarei. Eu tenho dito que a única convergência que nós temos no Brasil sobre educação, e eu não sei se isso é bom ou ruim, daria um belo debate que um dia me poderia organizar,
A única convergência que nós temos em educação no Brasil é a divergência. Cada um tem um modelo ideal na sua cabeça. Cada um tem a solução para tudo. E eu sempre digo o seguinte: nós temos que ter muito cuidado com a palavra, por vários motivos. Não só porque a palavra tem força, mas porque nas tecnologias de hoje, nós filmamos, nós gravamos, e um dia alguém vai repetir o discurso que alguém fez. E o discurso de quem não tem a caneta na mão é maravilhoso, é tão bom, resolve o mundo, resolve o mundo. Tem os modelos ideais para tudo. Em educação, então, eu tenho tido nos últimos 3 anos uma vivência muito intensa em educação e tenho visto muita coisa, e cada um tem, assim, falas maravilhosas. E eu sempre digo, se a gente pudesse gravar, porque o meu sonho é vê-lo secretário municipal de educação. É meu sonho. De saber que o recurso é limitado, é escasso. E como recurso limitado e escasso, eu tenho que saber fazer, muitas vezes, milagre. Como eu tenho vontade de vê-lo secretário de Educação do Estado, ministro da Educação, que eu tive uma vontade imensa e pude falar isso ao vivo na TV Com. O meu candidato a ministro está ali, Mozart. Infelizmente, a presidente Dilma não o escolheu. Com certeza, nosso amigo Renato Janine Ribeiro fará um belo trabalho, mas o Mozart, com certeza, faria um extraordinário trabalho. Como eu teria vontade de ver. Eu tive a honra e a alegria de aprender com a minha avó, que deve estar sentada em algum desses bancos, que a gente deve prestar atenção em tudo e pensar. E depois a minha avó me ensinou a planejar, não no discurso, mas na prática. E ela me disse também que a gente deveria estar sempre do lado de pessoas com mais idade que podem contribuir com a nossa vida. Porque às vezes tem umas pessoas de mais idade na educação que a gente deve mandar para casa. Porque diz assim para a gente: eu já perdi a esperança, eu já estou cansado de tanto ver. Olha, se já perdeu a esperança e está cansado de tanto ver, deixa o outro fazer, porque o outro só está vendo e você não deixou ele fazer. Vai embora, descansa, deixa o outro fazer. Eu fico muito decepcionado quando eu vejo pessoas de mais idade dizendo que perderam a esperança na educação. Olha, se a gente perder a esperança na educação, a gente perde a esperança de viver. E quem não vive com a esperança e o sonho na cabeça, não vive. Já morreu faz tempo. Pois bem, essas reflexões iniciais é a leitura que eu quero fazer como uma pessoa que observa a educação, não com o olhar de educador, que vem da educação, da pedagogia, mas com o olhar que vê a educação da gestão. Eu sou professor não de educação, eu sou professor não de pedagogia, por mais que eu respeite e admiro. Eu sou professor de administração na UFSC, minha vida inteira, que vocês observam que é pouca vida ainda, tem sido na gestão. E a minha avó que disse que eu devo conviver com pessoas de mais idade, que possam nos ensinar. Semana passada, porque hoje é terça e o tempo passa rápido, e eu olhei o Matiola falando que o plano passou no Conselho em agosto do ano passado. Meu Deus, parece que foi ontem, né, Edna? Parece que foi ontem, foi em agosto do ano passado. Já foi, fazem 8 meses. Nós recebemos no Conselho Estadual essa semana que passou, o presidente da Academia Catarinense de Letras, Salomão Ribas Júnior, ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado, ex-secretário de Estado de Educação, ex-conselheiro do Conselho Estadual de Educação. E quando ele estava no Conselho, a gente estava já falando e resolvendo o mundo, né? Depois do objeto central da nossa pauta, eu estava elogiando o nosso secretário de Estado de Educação, Eduardo Deschamps,
que eu admiro muito, que faz um trabalho maravilhoso à frente da nossa educação. E ele disse assim: Maurício, quando Eupídio Barbosa era o secretário de Educação, o governador era Celso Ramos. E o Matiola disse que o Conselho tem mais de 50 anos. O Conselho foi fundado em 1962 por Celso Ramos. Secretário de Estado, Eupídio Barbosa. E ele disse, o Salomão Ribas, que o Celso Ramos contou uma história para ele muito interessante, que tem tudo a ver com a nossa pauta, agora, do aqui e agora, que é planejamento. Planejamento de uma área estratégica para a nação brasileira, que é a educação, que a coisa que a gente vê é que falta recurso, que não tem o recurso necessário. E ele estava dizendo uma fala que Celso Ramos contou a ele, que Eupídio Barbosa, então secretário de Educação, um dia foi reclamar, em 1962, no gabinete do governador, de que faltava dinheiro para a educação. E o Mozart, que foi secretário de Estado da Educação, sabe que isso não acontece ainda hoje. Né? Faltava dinheiro para a educação. E aí o governador disse assim: Eupídio, vai falar com o secretário de Finanças. E eu acredito que isso está errado, porque educação deveria ter o seu orçamento sem precisar falar com o secretário de Finanças ou o secretário da Fazenda. Na hora que eu preciso falar, já complica, já complica. E ele, bom secretário que era, à época, foi falar com o secretário da Fazenda. E o secretário da Fazenda falou algo que todos os secretários da Fazenda falam até hoje: não tem dinheiro. E aí ele deixou o tempo passar e foi falar de novo com o governador. E o governador disse assim: não te incomode, Eupídio Barbosa, vá falar com o secretário da Fazenda. Ele assim: mas eu já fui falar com ele. Vai falar de novo. Vai falar, conversa, chora. Pessoal, secretário municipal, secretário estadual, ministro da Educação não pode chorar por verba. Porque se chorar, significa que educação não é estratégico para a nação brasileira. E o secretário de Educação de Santa Catarina, nenhum chora por dinheiro. Não é verdade? Pois bem, e ele voltou então a falar com o secretário da Fazenda. E o secretário da Fazenda disse assim: não tem dinheiro, não tem dinheiro. Não dá. E ele, um educador nato, e o Conselho Estadual de Educação tem um prêmio chamado Prêmio Educador Eupídio Barbosa, que ano passado entregamos nesse auditório aqui. Ele volta a falar com o governador, e o governador disse assim: Eupídio, você não entendeu a mensagem. A educação não tem dinheiro mesmo. E foi por isso que eu te convidei para ser secretário de Estado da Educação. Um homem competente, inteligente e assim por diante. Porque se tivesse dinheiro, qualquer burro faria educação. Olha, pessoal, isso é 1962. E a gente ainda precisa falar com o secretário da Fazenda, falar com o secretário de Finanças. Essa é a educação do nosso Brasil. Parece que as coisas se repetem. Bem, eu vim aqui dar uma rápida mensagem dizendo o seguinte: o Plano Estadual de Educação de Santa Catarina passou pelo Conselho Estadual de Educação. Depois de muita discussão, passou no Conselho Estadual. Como é que foi a organização da discussão? O Conselho Estadual de Educação é organizado em 7 comissões. E ele foi discutido nas 7 comissões. Cada uma das comissões elaborou um parecer e entregou ao relator, que foi relator em plenário. E o plenário do Conselho, 2 pautas inteiras, 2 reuniões inteiras, só discutiu o Plano Estadual de Educação, ponto a ponto. E aprovou. E o relator do Plano Estadual de Educação foi um aluno, que é conselheiro. Se alguém quiser depois, não deve ter tempo de debate, eu posso explicar por que o presidente escolheu o aluno para ser o relator em plenário. E depois o plano, então, como disse o Matiola, está na Casa Civil. Bem, as minhas reflexões, eu quero dizer para vocês que eu não me alegro, Astrid, eu não me alegro de ver que um município em Santa Catarina já tem o seu plano municipal aprovado. Eu não me alegro. Eu não me alegro porque eu sou professor lá na UFSC desse negócio chamado planejamento. E isso está errado. Isso não está certo.
mas no Brasil a gente faz as coisas assim, a toque de caixa e vai fazendo. E eu acho que na minha mensagem eu vou deixar claro o porquê que eu não me alegro de ter um município que já tem o seu plano municipal aprovado, e não vou me alegrar com os outros municípios que aprovem o seu plano antes do plano estadual de educação. Antes do plano estadual de educação. Nós temos um guru de administração que morreu extremamente jovem. O nome dele chamava Peter Drucker. Morreu com mais de 90 anos, a plena juventude. Muito idoso, mas extremamente jovem. O Peter Drucker, sobre esse assunto, ele dizia o seguinte: o processo de planejamento é mais importante do que o produto final. Eu não estou preocupado, e isso eu tive a oportunidade de dizer, Mozart, na primeira ousadia que eu tive de falar algo no Conselho Nacional de Educação, e a ousadia foi na minha primeira ida ao Conselho Nacional de Educação. O presidente Ronca perguntou a minha opinião, e eu dei a minha opinião. E a minha opinião é o seguinte: Santa Catarina, o Matiola confirmou, nunca teve um plano estadual de educação aprovado, certo? A pergunta é, se nunca teve, e o Mozart depois vai dar os números provavelmente, se nunca teve um plano estadual de educação, e a educação de Santa Catarina melhora, para que o plano? O plano tem qual propósito? Ele vem a melhorar mais ainda, ou ele vem complicar aquilo que está indo bem? Cuidado! Um plano é fundamental, mas a alegria de um dirigente na aprovação do plano esquece a tristeza que depois ele faz em amarrar tudo. Só tem um detalhe: o plano é importante, mas mais importante do que o plano é a caminhada, é a jornada da construção do plano, é o aprendizado gerado pelas pessoas que construíram as estratégias, os objetivos, as metas das discussões. E aí, Astrid, eu vi que ali tem várias etapas, né? Definir e distribuir a responsabilidade, elaborar, promover, redigir, acompanhar, e faltou uma, a meu juízo de valor. E a Astrid já está se arrependendo do porquê que ela me convidou. Faltou uma, que é a que mais me preocupa, que é o seguinte: a execução. A execução. E aí, a execução, eu diria que há um dia, minha Astrid, e o Concede terão papéis de relevo fundamental, que é o acompanhamento da execução do plano. Porque de nada vai adiantar um plano, se o plano não tem repercussões práticas, não tem ações práticas. Eu fico até envergonhado em falar o que eu estou falando para vocês, porque essas coisas não devem ser faladas para vocês. Porque está todo mundo aqui provavelmente entendendo que o plano é importante, que a educação é importante, que é importante, tudo é importante, é óbvio. A questão é, além da importância, nós temos que transformar a importância em prioridade. E prioridade, por exemplo, eu vi quando o nosso secretário municipal de Joinville me convidou para ir a Joinville, e lá eu vi a diferença entre importante e prioridade. Quando a gente entra numa escola, e chão da escola é onde a educação acontece, e a educação não acontece aqui nesse auditório. Se cada um de nós não sair daqui hoje, ao final desse evento, chegar nos hotéis, quem não é de Florianópolis, e fazer a nossa árvore do aprendizado. O que eu aprendi hoje aqui nos debates? Já disse o Elcio que aprendi muita coisa. O que eu aprendi? Amanhã, ao final do nosso evento, o que eu aprendi? E quando eu voltar para o meu município, como é que eu vou executar o meu aprendizado? Continua a importância e não tenho a prioridade em ação. E prioridade é a criança estar alegre. Como eu disse pela manhã, hoje é dia do sorriso. Uma vez eu fui em um evento da UNCM Nacional, que uma pessoa começou a dizer assim para mim não, na palestra: educação é muito complexo, como é que a gente avalia qualidade em educação? É fácil.
É só ver se a criança, o olho brilha na frente do professor. É só ver se o olho do professor brilha. É só ver se a criança aprendeu, porque nota 10 não significa necessariamente que a criança aprendeu. É ver um IDEB, por alguns que não concordam com o IDEB, ver o IDEB melhorar. Tudo isso são aspectos fundamentais que eu vou ter que levar em consideração no meu plano. Então, a minha preocupação não necessariamente é com diagnóstico, não necessariamente é com plano, mas é uma preocupação que a gente tem que ter na construção do plano, é criar mecanismos objetivos para que, depois de aprovado o plano não seja uma peça que a gente imprime bonito numa gráfica da cidade para ajudar a economia da cidade. E mostre para todo mundo. E aquele que recebe a educação diz, tá aí, muito bem, e lá na minha escola, o que isso aí tem a ver no mundo real com a prática do chão da minha escola? Não, é para 10 anos ainda, para 10 anos. Nós só estamos no primeiro. E o problema de 10 anos é que são 2 gestões e meia. E a gente corre o risco da discussão feita na Câmara de Vereadores, além de demorar muito, ou na Assembleia Legislativa, é o prefeito de plantão, ou, e aqui é prefeito, é um DIME, ou governador de plantão, chegar à conclusão, mas isso não foi feito pelo nosso governo. Que é uma discussão muito importante na construção do plano, e o que eu tenho dito desde o início, o plano não pode ser uma peça de governo, uma peça de uma gestão, mas uma obra de arte de uma política de Estado. Então, eu acredito que todo mundo falou em 1 minuto, né? Eu já falei 1 minuto, e agora eu vou passar 2 slides. Né? Primeiro, eu tenho ainda escutado, e depois vai falar o Mozart, depois de mim, creio eu, e aí tudo fica mais claro. Mas eu tenho convicção, salvo o melhor juízo para me defender, de que plano nacional de educação é da nação brasileira, e não do governo federal. Se é da nação brasileira, nós temos os estados envolvidos, os municípios envolvidos. E o plano federal de educação, aí sim, era do governo de plantão, que está no momento. Se é um plano nacional, eu estou falando de diretrizes nacionais. Eu não sei se ficou claro por que eu falei que eu não me alegro de ver um município com um plano municipal aprovado. Só que alguém achou fundamental a data de 24 de junho? Deve ser número de sorte de alguém. E vamos ter que aprovar até 24 de junho. Bem, São João. É São João, boa. Boa, também é mês de Santo Antônio, né? 13 de junho. Né? Deve ser por isso, é muito santo e importante nesse mês, deve ser por isso, e se Deus quiser, o plano vai ser colocado em prática. Então, eu acredito que a pergunta é, sim, se não for aprovado dia 24, vamos prender os secretários municipais que aqui estão? Vamos prender os presidentes de Câmara Municipal? Conselho Estadual de Educação? Né? Vamos prender o presidente lá? Pessoal, eu acredito que a gente precisa algum nível de responsabilização de todos nós. Lembrando que não se faz milagre sem orçamento. Não se faz milagre sem orçamento. Então, há uma continuidade desse processo. Por isso que eu acredito que deveríamos ter, sim, o plano nacional, depois o plano estadual e depois os planos municipais. Porque o plano estadual de Roraima não pode servir de base para nenhum município de Santa Catarina, e o contrário também é verdadeiro. Mas ele tem que servir de base para os municípios de Roraima, com absoluta certeza. E mais do que isso, a reflexão importante que a gente tem que fazer da educação, que é de um grande pensador da educação brasileira, que disse, e é a base que eu tenho adotado nas minhas reflexões, qual é o plano que nós vamos fazer? Qual é o planejamento que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o planejamento da escola, do aluno e do professor do século XXI, ou da realidade que temos, Mozart? Como disse brilhantemente, que é a escola do século XIX, o professor do século XX e o aluno do século XXI. Uma reflexão para nós. Eu ainda vejo redes
escolas proibindo o uso do celular em sala de aula. Provavelmente alguém já fez julgamento de valor a meu respeito, porque desde o momento que eu sentei ali, eu tenho 2 ouvidos, 2 olhos, uma boca, e eu, além de prestar atenção nas belas falas da Astrid e do Osmar Matiola, eu também estava digitando, como eu vejo vários aqui. Olha, se nós fizemos assim, imagina nossos alunos, que estão na educação básica e todos têm 2 anos a menos do que eu. Muito bem. Esse é o novo desafio. Bem, aí está falando do nosso caráter nacional e federal. O nosso plano tem um caráter nacional e federal. Nós não podemos perder isso na nossa reflexão, como não podemos perder a reflexão do plano estadual para todos os municípios de Santa Catarina e do plano municipal para todo o município, porque, né, Astrid, Chapecó é um grande município, temos regiões e regiões, e a gente tem que pensar dessa forma também. Bem, vamos dar um pulo. Sobre avaliação do plano, não resta dúvida que o momento que a gente vive é um momento de uma grande oportunidade para a gente dar um lugar de relevo fundamental à educação em nosso país, em nosso estado e aqui em nosso município. Eu não vi ainda o jornal de hoje, mas com certeza nos jornais, todos, nós temos alguma coisa na área de educação. Via de regra, coisa ruim, que dá lugar. Se a escola pegou fogo, é capa do jornal e todo mundo compra. Agora, se a escola tirou 9.1, Adolfo Bart, não é isso, querido amigo Roque? Em Joinville, ninguém vai comprar o jornal, porque 9.1 devia ter tirado 10, assassino de ideia. Agora, se pegar fogo na Adolfo Bart, todo mundo vai ler o jornal. Acho que essa é a reflexão que a gente precisa fazer na educação brasileira, de dar um relevo extraordinário. Bem, a Astrid tirou a minha fala, com absoluta certeza, muito mais apropriada do que eu, como nossa presidente da Undime. Aí está a nossa situação dos nossos estados, dos nossos municípios. Peguei lá os dados de olho nos planos, que eu particularmente gosto muito, e do Ministério da Educação. E duas falas finais. Alguns limites. Como diria Celso Ramos, se tivesse recurso, qualquer burro faria. Bem, se o recurso é escasso, e sempre será escasso, sempre será, quais são os desafios que nós precisamos pensar com muita propriedade para a nossa educação? Dinheiro jogado fora é dinheiro que poderia ser investido em outro lugar. E a gente tem que pensar sobre isso. O que está dito aí? A gente tem que a gente tem que pensar nos limites financeiros de cada município. Hoje o prefeito, gostei muito do prefeito, hein, Astrid? Gostei muito do prefeito. Para começar, um prefeito que sorri. Prefeito tem que sorrir. Gente tem que sorrir. Porque coisa ruim todo prefeito sabe que vai encontrar. Agora é na alegria que ele vai descobrir, e na felicidade que ele vai descobrir os caminhos para os desafios que ele tem pela frente. E o que é que disse o prefeito? Qual município que investe o mínimo necessário? A grande maioria já está investindo muito mais do que o mínimo necessário. E a gente tem que, cada vez mais, melhorar o investimento na nossa educação e maximizar o nosso investimento. E uma palavra final é a gente não ser, nessa caminhada, Astrid, a gente não ser corrompido, vilipendiado, assassinado enquanto ideias daquelas pessoas que chegam e dizem assim: é mais um plano, é mais um evento, é mais uma discussão. Sim, é mais. E você? Fez o que para fazer a diferença? Fez o que para fazer a diferença? É dado a possibilidade a cada um de vocês, que tem um papel extraordinário, de ser dirigente municipal de saúde, dirigente municipal de educação, de ser diretor de educação, de ser um homem público, uma mulher pública. Um dia desse eu falei assim, a pessoa falou assim: o senhor discrimina homem e mulher? Vê como hoje está difícil as palavras. Eu quis valorizar a mulher e a moça disse, perguntando se eu estava... É complicado hoje em dia, fala, né?
mas o homem público, o dirigente público, precisa não ser um assassino de ideia e valorizar cada momento que ele vive. É só assim que ele vai tirar o plano do papel e fazer uma bela trajetória e um belo caminho. Quero deixar o Conselho Estadual de Educação à disposição de vocês. Aí tem meu celular, eu atendo, né? E estou inteiramente à disposição de vocês. Espero que essa caminhada maravilhosa que a gente tem feito em conjunto com a Undime seja uma caminhada mais profícua ainda. E eu, inclusive, Astrid, me despeço, né, oficialmente da Undime, porque por onde eu estou passando, eu estou anunciando a minha saída da presidência do Conselho, porque eu entendo que a gente deve dar lugar para as pessoas. Depois de 5 anos à frente do Conselho, está de bom tamanho, e é importante a gente fazer uma outra trajetória, novos desafios, e torcer muito para aquele que chega fazer um trabalho muito melhor do que aquele que a gente fez. Porque é assim a educação, é assim as nossas instituições, enquanto processo de crescimento, porque assim é a vida. Um grande abraço e sucesso a cada um de vocês, e pensem sempre que educação se faz no chão da escola, no chão do município, não é em Florianópolis, capital do estado, e muito menos em Brasília, capital da nação brasileira. É lá na escola, é lá no município. Grande abraço e muito obrigado. Obrigada ao Maurício. E com certeza, né, ele vai apanhar na saída hoje. Brincadeira, né? Mas, na verdade, o Maurício sempre nos traz algumas indagações e que nos faz refletir realmente, e ele também tem suas razões, com certeza. Eu acho que a gente costuma dizer, né, a moeda sempre tem 2 lados, né? E realmente essa reflexão acho que é muito importante e muito válida. Mas, ao mesmo tempo, Maurício, não justificando, mas nós sabemos que também, infelizmente, muitas ações acontecem quando vem de cima para baixo. E muitas ações acontecem quando a corda já está no pescoço, já foi dado nó, e ela já está apertando. E aí nós pulamos, não é verdade? Senão, nós não fazemos. Infelizmente, também tem isso. Então, realmente, a moeda sempre tem os 2 lados, né? E a gente, claro, gostaria que tudo, as inovações, os acontecimentos, a reestruturação da educação realmente partisse do chão da escola. E, infelizmente, tudo está partindo do alto, né? Das nuvens da escola já. Né? E é assim que eu acho que é por isso que essas discussões são tão importantes, e é por isso que nós estamos aqui hoje, realmente, nós temos que mudar, né, esse movimento. Esse movimento precisa partir de baixo para cima e não mais de cima para baixo. Mas, neste momento, até está sendo projetado a vinculação dos planos municipais de educação no PAR, que nós também nem sabemos se vai ter ainda PAR. Mas, de qualquer maneira, né, eu acho que a coisa está meio confusa, né? Mas, enfim, não vamos sofrer por antecipação, né? Porque a maioria que é mulher, nós vamos gastar muito em botox, né? Acho que vamos criar uma ruguinha por vez, né? Senão, não vamos dar conta. Mas, na verdade, a gente sabe que muitas coisas estão indefinidas ainda, muitas situações. Mas, enfim, nós temos a perspectiva, e já houve a fala, né, no próprio Ministério e na própria SASE, que estaria vinculando os planos municipais de educação ao PAR. Então, também é um motivo de alerta, e acendeu a luz vermelha também. A corda deu mais uma puxadinha no nosso pescoço. Então, na verdade, os gestores educacionais, realmente, nós estamos sempre em corda bamba. E a gente está sempre meio em cima do muro mesmo, não sabendo para que lado sair, infelizmente.